Amém? Abre tua Bíblia lá, amados, em Salmo 60, versículo 12. Salmo 60, versículo 12. Eu já preguei nesse versículo em alguns lugares que eu já fui. Eu não sei se eu já preguei aqui. Devo ter pregado aqui na igreja sobre esse versículo aqui. Mas hoje eu vou pregar mostrando alguns pontos para você que eu creio que vai te inspirar e vai mostrar que você com Deus vale mais que 1000. Você com Deus é a maioria, sim ou não? Fala assim, eu com Deus sou a maioria. Você é grande, você é maioria. Né? Salmo 60, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, ó. Em Deus, olha como ficou grande aquilo ali, irmão, agora. Meu pai, olha, Bastones, ficou enorme agora ali. Em Deus faremos o quê? Proezas. Diga, proezas. Marque esse versículo, irmão. Em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Versículo maneiro, né? Mostrando que quando você está com Deus, você faz proezas. O que significa a palavra proeza? Tá? Você está lendo em outra versão aí, na tua Bíblia? Na tua Bíblia está proeza, está maravilhas, ou está coisas grandes, fantásticas? Tem muitos adjetivos, né, para proezas. Em Deus faremos proeza. Tem outra Bíblia que está diferente? É proeza em tudo? Toda a Bíblia? Na tua está o quê, pastor Luciano? Com Ele conquistaremos a vitória. Eu gosto da palavra proeza, porque proeza dá um negócio assim, né, de que é um negócio assim bem grande. Faremos coisas maravilhosas. Outro dia eu fiz um vídeo, aquele do Efésios 3:20, diz que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí depois do vídeo, alguém me perguntou, pastor, Deus não faz nada sozinho, só através de nós? E a minha resposta foi, Deus faz muita coisa sozinho, mas Ele faz muito mais coisas através de nós. Viu só que coisa linda? Porque tem coisa que Deus faz que não depende de nós. Mas tem coisa que Deus quer a nossa participação. Quem está entendendo? Se você ficar alheio, se você ficar indiferente com as coisas de Deus, Deus não vai te usar para fazer. Mas em Deus faremos o quê? Proezas. Eu vou te refrescar a tua memória para te mostrar que Deus fez grandes coisas, mas teve que usar alguém. Deus fez grandes coisas, mas teve que usar alguém. Bom, Deus não precisou de ninguém para fazer cair chuva do céu quando choveu pela primeira vez. Mas Ele precisou de uma pessoa para fazer a arca e colocar os animais lá dentro. Deus podia fazer uma arca, Deus podia construir um barco, Deus podia, claro que Deus pode tudo, mas tem coisa que Deus não faz sozinho, sim ou não? Irmão, vai ter coisa que Deus não vai fazer, e não adianta você querer que Deus faça, porque Ele não vai fazer. Deus fez a árvore. Um homem consegue fazer árvore?
a gente consegue fazer uma árvore, a gente pode plantar uma árvore, mas quem faz a árvore crescer e quem faz a natureza é Deus. Agora, Deus faz móveis, Deus faz estante, sofá, Deus faz isso? Não. Deus faz a árvore, mas o móvel, quem faz é o marceneiro. Deus faz esse púlpito. Isso aqui veio de alguma coisa aí, de um mineral qualquer aí, da natureza. Mas quem construiu isso aqui foi uma pessoa. E Deus não faz isso aqui. Deus usa alguém para fazer isso aqui. Deus não fez a cadeira que você está sentado. Deus fez a natureza que foi extraído os elementos para fazer a cadeira. Tem gente que acha que Deus tem que fazer tudo. Mas Deus não vai fazer tudo. Ele vai querer te usar para fazer alguma coisa. Ele fez a chuva cair, porque ninguém podia fazer, mas para fazer a arca ele teve que chamar um homem. Deus podia chegar lá no faraó e falar: Faraó, eu quero que você manda meu povo ir. E na mesma hora, o faraó ia mandar o povo sair fora, porque ouviu a voz de Deus. Mas Deus quis fazer isso sozinho? Não! Deus usou quem? Moisés. Tem coisa que você não vai fazer sozinho, e nem Deus vai fazer sozinho, Ele precisa de você. Está entendendo até agora? Ah, eu quero que Deus faça isso por mim, eu quero que Deus faça aquilo. Sem você participar, Deus não vai fazer. Deus podia matar o Golias, não podia sozinho? Ele não podia chegar e botar um câncer no Golias, né? Dar uma dor de cabeça horrorosa nele e ele cai duro no chão. Deus não podia fazer isso. Mas Deus usou quem? Davi. Em Deus, olha o versículo, faremos proezas. Eu quero falar isso com você. Você não pode achar que Deus tem que fazer tudo na tua vida sem que você participe. Eu estou na introdução. Você tem que entender, como diz lá em Ezequiel 30, não, Ezequiel 22. Bota lá, pastor, para o pessoal ler. Dá uma lida lá. Ezequiel 22, 30. Olha que texto tremendo. Quero explicar isso para você. Para você entender aqui que a obra que Deus vai fazer, querido, depende da gente. Se você cruzar os braços e não sair do lugar, não vai adiantar nada. Busquei entre eles o quê? Um homem. A palavra busquei, ela pode ser interpretada como precisei, necessitei de um homem, ou dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, por esta terra, mas ninguém achei, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Então Deus está procurando, Ele não está procurando? Ele está procurando, como diz o texto lá de João 4, 24, 25, procurei, aliás, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Então Deus continua procurando aqueles que estão disponíveis, dispostos, que abrem oportunidade para Deus. Entendeu como é que funciona? Então Deus está procurando ainda. Será que Ele já te achou? Será que você já está aí já disponível para ser usado por Deus em áreas que você domina? Porque Deus só vai chamar você para fazer obra na área que você domina.
Ele já te achou? Já te achou? Ou você está se escondendo de Deus? Como Jonas, Deus precisou de Jonas para pregar para os ninivitas e para declarar uma destruição contra os ninivitas. E Jonas meteu o pé, correu, porque ele achava, talvez, que Deus iria fazer isso sozinho. Deus podia chegar por ninivita, vocês são maus, né? Vocês gostam de fazer crueldade com os outros? Vou destruir todo mundo. Um vento só já acabava com tudo. Mas Deus precisou de Jonas para ir lá fazer o quê? O que Jonas foi fazer lá? Deus mandou Jonas fazer lá. Pregar para eles? Não foi só pregar não, irmão. Deus mandou Jonas ir lá declarar uma maldição contra os ninivitas. Mas quando chegou lá, o ninivita, em vez de ficar mais incrédulo, eles se converteram todinho. Porque Deus quer usar pessoas, amém ou não? Está entendendo? Na área do teu domínio, na área da tua habilidade. Deus quer usar você dentro daquilo que você é perito, dentro daquilo que você é capaz. Sim ou não? Deus chamou os pescadores, Jesus chamou os pescadores para eles deixarem a pesca e serem pescadores de homens, porque eles seriam habilidosos em pescar homens, assim como eles eram habilidosos em pescar peixes. O que você tem que entender? É que Deus está nos chamando de acordo com a nossa capacidade. Está na Bíblia isso. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que que Jesus contou uma história que o dono deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro, segundo a capacidade de cada um. Em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 10, diz: tudo que vier à mão faça conforme a tua capacidade, a tua força, porque na sepultura por onde tu vai, não tem obra, não tem indústria, nem sabedoria alguma. Deu para entender o que eu estou falando até agora? Então nós precisamos entender que Deus quer nos usar de acordo com a nossa habilidade. Ele jamais vai exigir que você faça alguma coisa que você não tenha capacidade de fazer. Davi acertou na testa do Golias com a funda, porque ele era um exímio atirador de funda, de pedra, lá no deserto, apacentando a ovelha do pai dele. Ele ficava o dia inteiro, enquanto a ovelha estava lá, ele ficava, acertava. Ele acertava em tudo. Ele ia mirar um cabeção daquele? Já nunca. Ele acertava em 100 metros, uma coisinha pequena. Como é que ele ia errar o cabeção do Golias? Então Deus fez com que Davi acertasse a cabeça do Golias de acordo com a capacidade também que Davi tinha. Deu para entender até agora? Então o que nós vamos entender? Deus quer te usar. Em Deus faremos o quê? Diga, proezas. Em Deus faremos proezas. Tudo que existe no mundo de bom foi Deus usando uma pessoa. Tudo que a gente usa hoje foi Deus usando uma pessoa. A gente tem um celular, a gente tem um computador, a gente tem a televisão, a gente tem muita coisa, tá? Quem está fazendo é Deus. Hoje a gente está aqui com um grupo aqui, pregando aqui, mas na internet, não sei quantas pessoas estão vendo e quantas vão ver, vai ter outras pessoas assistindo. Sim ou não? Quem fez isso tudo? Foi alguém. Deus inspirou, Deus usou
para que essa pessoa fosse um instrumento de Deus para alguma coisa que favorecesse até a gente, o evangelho. Então, amado, o que eu quero dizer para você? Em Deus faremos o quê? Proezas. Amém? Entendeu? Então não existe nenhuma oposição que vai nos fazer sair da presença de Deus. Segundo Samuel 7:8, eu queria que você lesse esse texto para a gente entender uma coisa aqui interessante. E se você, eu não sei quantas pessoas leem a Bíblia em casa. Se você não lê a Bíblia em casa, está cometendo um erro muito grande. Se você não se disciplinar para ler pelo menos um texto todo dia, você está cometendo um erro grave, irmão, de falta de conhecimento. O inimigo pode aproveitar a tua falta de conhecimento para deitar e rolar em você. Aqui, segundo Samuel 7:8 diz: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Deus pegou Davi de trás das malhadas. Quem eram as malhadas? As ovelhas que tinham menos valor. Davi era o pastor da ovelha sem valor. Tirou ele das malhadas, de trás das malhadas, e colocou para ser rei. Porque em Deus faremos proezas. Eu vejo gente se menosprezando ele próprio, menosprezando não, depreciando ele próprio, depreciando, não precisa falar próprio, né? É a pessoa se depreciando, como Gideão. Deus falou para Gideão: varão valoroso. Ele: eu? Quem? Cadê? Varão valoroso, você mesmo. Homem valente. Quem sou eu para ser homem valente? O que Deus está falando para ele? Você tem capacidade, Gideão, de fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa. E Deus usa as coisas pequenas para confundir o quê? As grandes. Deus usa as coisas fracas para confundir o quê? As fortes. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então Deus quer usar você, que é pequenininho, mas que Ele vai te capacitar para fazer coisas tremendas e maravilhosas. Quantos creem nisso, amém? Então Davi saiu da zona de conforto e foi lutar contra o gigante, porque em Deus faremos proeza. Ele não deixou que o temor o paralisasse, porque em Deus faremos proezas. As coisas pequenas fazem grande diferença, porque em Deus faremos proeza. Davi creu que o impossível era só uma questão de opinião, porque em Deus faremos proeza. Davi colocou a sua fé em Deus, porque em Deus faremos proezas. Amém? Inevitavelmente todos nós vamos ter que enfrentar um inimigo na vida. E o inimigo que você vai enfrentar, Deus vai colocar, ou vai permitir que o inimigo se coloque diante de você de acordo com o seu grau, com a sua capacidade. Por que ele colocou um gigante de quase 3 metros na frente de Davi? Porque Davi tinha capacidade. Por que Deus está colocando essa luta na tua vida? Porque você tem capacidade. O que a Bíblia diz sobre isso? Que Deus não nos dá o quê? Provas além
do que nós podemos suportar. Deus só vai dar para a gente. Ah, por que Deus me deu isso? Porque você aguenta, por isso, só isso. Não tem mais nada demais. Eu já falei com alguns pastores, amigos, que eu conheço, que passam luta, sabe aquele problemão mesmo? Que eu não teria capacidade de suportar igual ele suporta. Esse dia eu estava falando com uma pessoa que tem um problema no relacionamento muito forte, problema no casamento, sabe? Olha que coisa que a pessoa atura. E eu disse, tu é um herói, meus parabéns, porque eu não aguento nem um pouquinho disso aí. Porque Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Sabe por que Deus não me deu lutas assim? No relacionamento, no casamento, que eu não aguento. Porque senão Deus já me daria. Agora Deus dá para alguns que aguentam. Toma luta, toma isso aí. E você suporta isso aí, rapaz. Isso aí é café pequeno. O gigante, presta atenção nisso, revela quem nós somos. O gigante revela a nossa capacidade. Por quê? Porque em Deus faremos proeza. O tamanho do gigante revela o nosso tamanho, porque em Deus faremos proeza. O gigante nos obriga a ter posicionamento, postura, porque em Deus, repita comigo, faremos o quê? O gigante que você enfrenta determina o êxito que você tem, porque em Deus faremos proeza. É bom botar o versículo lá da proeza, que eu estou falando de proeza direto, né? Então bota lá para a gente não esquecer. Salmo 60, 12. Deus faremos coisas maravilhosas, em Deus faremos proezas. Às vezes, a gente faz muita comparação que não devia. Eu faço, e eu não devia fazer essas comparações. De vez em quando eu faço, eu estou errando por isso. Eu olho o ministério gigantesco aí, coisa poderosa, e às vezes vem aquele questionamento assim, por que o Senhor deu aquilo tudo para essa pessoa, e para mim, poxa Deus. Aí Deus fala assim, fica quieto. Eu dou cada um segundo a capacidade. Ah, então tá bom. Mas de vez em quando eu fico perguntando para Deus, mas por que tem que ser assim desse jeito? O Senhor não me colocou no lugar assim mais, com pessoa mais... Não, mas foi isso aí, esse povo aí que eu te dei. Abençoados. Aí eu fico calando a boca. Falo, então tá bom. Talvez você fale assim, poxa, Senhor, por que o Senhor foi me dar logo esse pastorzinho aí? Queria um pastorzão. Aí Deus fala assim, esse aqui que eu dei para vocês mesmo. Cala a boca. Não? Porque Deus, Ele dá a cada um segundo a necessidade que a gente tem. Meu irmão. Aguenta essa. Tem jeito não. Porque em Deus faremos proezas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Outro dia eu vi um membro de outra igreja falando coisas maravilhosas do pastor dele. Meu pastor é uma benção. O meu pastor é uma benção. O cara falando para mim. Meu pastor é uma benção. E ele é muito franco, meu pastor é muito franco. Eu gosto muito da franqueza do meu pastor. Eu falei, é mesmo, rapaz? Outro dia, no culto cheio, lotado, duas mulheres conversando. Na igreja, no culto. Aí o pastor parou a pregação e falou assim, quando vocês duas pararem de conversar, eu continuo. Vocês duas mesmo aí, no culto cheio. Aí a mulher, está falando com a gente? Com você mesmo, continua que quando vocês pararam, eu continuo. Aí ficou quieto. Aí as mulheres pegaram, foram embora do culto. Atropelou o porteiro, fez tudo. Foram embora. Aí o cara falou, tá vendo? Eu gosto do pastor porque ele é franco. O pastor é muito franco, não sei o quê. Aí eu falo assim, também que o cara com a igreja cheia desse jeito, eu quero ver eu fazer um negócio desse aqui, com essa igreja aqui.
Aí vai embora meia dúzia, eu fico como? E eu também não tenho coragem de ser assim, desse jeito. Eu não sou assim. Né? Eu fico muito preocupado com esses caras muito francos demais, tá? Então, é complicado esse negócio. Querido, Deus, quando usou Davi, Ele usou porque sabia da capacidade dele, amém? Glória a Deus. O Golias, durante 40 dias, 2 vezes ao dia, ele zombava do povo de Israel, do exército. Já pensou o cara 40 dias zombando? 2 vezes por dia? Vocês não estão com nada, vocês não são nada. Eu quero ver um homem aqui para me derrotar. E durante esses 40 dias, 2 vezes por dia, não apareceu ninguém para derrubar o Golias. Entendeu? Mas Deus está sempre querendo levantar alguém. E você tem que se colocar na disposição como como Isaías se colocou. Quando Deus perguntou, a quem enviarei? Isaías 6, qual versículo? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se colocou na brecha, porque em Deus faremos proeza, irmão. Amém? Você tem que se capacitar, você tem que se dispor, você tem que se oferecer e não se esconder. Para de se esconder do seu chamado. Para de se esconder. Se você, fulano que prega aí, também, essas comparações que a gente faz, também não, Deus quer fazer mais com você ainda. Porque em Deus faremos proezas, amém ou não? Eu acho que Deus quer te levantar. Nós vamos precisar, como eu falei, fazer o discipulado aqui na igreja, fazer a mentoria, para preparar você, para você trabalhar mais para Jesus. A gente tem que trabalhar, não as células volantes, não tem que ser eu ir lá dirigir as células. Eu estou fazendo isso no início, mas eu não vou querer eu ter que ficar dirigindo célula. Você é que vai lá fazer. A gente vai ter que criar aqui grupos de evangelismo que funcione e que bote a mão na cabeça da pessoa, expulse o demônio dela e cure ela em nome de Jesus, porque em Deus faremos proezas. Em Lucas 10, 19, Deus falou, Jesus falou, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Vocês vão pregar, vão curar os enfermos, vão libertar os oprimidos. E não vai acontecer nada com vocês. Eu fico vendo crente, mais de 200 anos na igreja. Se depender de orar por alguém, ele vai orar com medo. Com medo do demônio sair da pessoa e entrar nele. Tem gente que tem esse medo. Tem ou não tem? Fala a verdade. Tem medo. Se uma pessoa endemoniada, ele tem medo assim, sai demônio, sai, mas não entra em mim não, sai, não entra em mim não. Com medo do espírito. Jamais vai entrar em você, jamais. Porque 2 espíritos não habitam num corpo só. Está frio aí, gente? Desliga. Então ali, ó, o pastor William, desliga para mim. Está frio. Prazer, mãe. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? Você tem que pensar assim, ó. Pensa assim. Obrigado. Até o barulho, os zunidos sumiram. Esse zunido também, ninguém merece. Então, o que acontece?
Não vai sair o espírito do demoniado e vai entrar em ninguém, em você. Quando Jesus expulsou o demônio, aquela legião, os demônios entraram nos porcos, mas não entrou nos discípulos. Entrou nos porcos, mas não entrou em Jesus. O demônio não vai entrar em você, porque dois espíritos não habitam no mesmo corpo. Ou você tem água doce ou água amarga. Não tem esse negócio de você tem o Espírito Santo e o Espírito do mal entrar. Não tem isso. Não existe. Quando ele for querer, ele vai se deparar com o Espírito Santo, com o teu espírito forte que está em você, e jamais ele vai entrar. Amém? É isso que a Bíblia fala. Lá em Lucas, tá? Em Lucas 10, 19. Põe lá, pastor, só para a gente ler esse versículo e nós vamos terminar já já. É isso que precisamos entender de forma definitiva, irmão. Para com medo, pare com receio, pare. Amém ou não? Olha o que está escrito lá. Eis que vos dou poder. Dá o quê? Poder. O que é poder? Autoridade. Poder. Eu te dou autoridade, eu te dou poder. O guarda de trânsito, ele tem poder para multar. O policial tem poder para prender. Deus te deu poder para quê? Para expulsar. Deus te deu poder, autoridade. Pisar serpentes e escorpiões. Não é bichinho, não, a cobrinha. E nem o escorpiãozinho. Serpente, escorpião, é símbolo do mal. É símbolo do espírito maligno. Eu vou dar poder a vocês, eu dou, não vai dar não. Eu dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E o inimigo vai sair do demoniado, vai cair em você. Sim ou não? Não. O inimigo, o demônio não vai sair dele, vai cair em mim. Eu vou dar poder em vocês e você vai ter força sobre o inimigo e nada vos fará dano algum. Amém ou não? Você pode ficar tranquilo. Não vai pegar em você. Outro dia eu vi na internet uma mulher, não sei se ela é bruxa, sei lá o que ela é. Sei que eu acho que foi macumbeira, agora é crente. E falou assim, ó, macumba pega até em evangélico. Falei, o quê? O evangélico que está meio assim pega. Falei, ou o evangélico ou está firme ou não está. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Ou você está quente ou você está frio. Morno, eu vou vomitar cheio da minha boca. Deus não quer ninguém quente demais, né? Aliás, Deus não quer ninguém morno. Ou você é quente, é avivado, ou você é frio de uma vez. Ou você é cristão, não é. Eu acho que o que o inimigo mais quer usar na vida de alguém é fazer o quê? Usar a tua mente fraca. Obrigado. Usar a tua mente fraca. Se você for uma pessoa fraca na mente, ele vai deitar e enrolar em você. Você é fraco. Então, cai em cima. Mas se você é forte, ele não pode. Se você é uma pessoa forte, você não consegue. Amém ou não? Ele não consegue. Então, Deus continue abençoando você, tua vida, tua família, para a glória do Senhor. Amém, amado? Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Em nome de Jesus.